Tá! Como é que era o... Marco, toca o Marco velho! Taca-lhe o pau! Taca-lhe o pau, Marco velho! Cara, esse foi muito bom, cara. Esse aí ficou. Não sei onde que anda o Marco velho. Bora lá, turma. Deve estar um senhor já. O Marco velho deve estar. O Marco tá velho. Feito já. O Marco é. AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série super legal sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Scadiagro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E assim como todos os convidados do Gestão Rural, temos hoje uma pessoa muito especial aqui, que é a Jaqueline Fâmia, que é economista pela Universidade Estadual de Londrina, nossa querida UEL, onde também se especializou em Direito Internacional e Econômico e possui MBA em Agronegócio pela minha querida Exalc. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao podcast Gestão Rural. Os caras não gostam que eu falo da minha querida Exalc. É um puxa-saquismo, né? Mas eu respeito. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É muito bom fazer parte desse podcast que já passou tantos nomes importantes aqui, os que virão. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. É isso aí, muito bem. E aí, piazada, como que tá aí no sul? Quente. Peraí. Vocês vão reclamar de clima. Vai, Jonas. Óbvio. Vamos lá, o que eu vou dizer hoje? Choveu, tá ótimo, choveu. Melhorou bastante. Ano que vem, quem vai reclamar de clima são vocês aí do Mato Grosso. É o que estão dizendo, né? Mas não confio em pessoal da meteorologia também, né? Ah, tá louco, cara? Só estamos levando laço aqui, eu acho que 3 anos já, cara. Ué, tá louco? Não somos Argentina, não, que é isso. Nós somos o Brasil, não faz assim. Nem vou falar nada, né, japonês? Nem vou falar nada. Vou só dizer que não, tudo legal também, japonês. Tô bem aqui. Como a Jaque já tinha reparado ali no início da nossa conversa aqui, tá ficando careca. Cortei o cabelo pra gravação, né, velho? Esse é o típico cabelo, estica, né? O cabelo de piscina, né? Porque de cima você vê o piadinha sem. Meu Deus. Tá, japonês, deu. Não vai dar para nós fazer tanta piadinha sem graça hoje. Essa foi a boa, essa que que dá para contar. Muito bem, então nós vamos conversar hoje com a Jaqueline aqui. E Jaqueline, você já viu, né? O podcast é isso aqui, a gente gosta de brincar bastante, mas o grande objetivo é a gente trazer conteúdo, né? E para a gente começar essa resenha aqui, como sempre, gostamos sempre de saber muito as histórias das pessoas que passam por aqui, né? Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Vamos lá. A minha história, ela tá vinculada ao agronegócio. Posso dizer que eu tô no agro há 33 anos, porque eu nasci no campo. Sou de Açaí, uma cidadezinha colonizada por japoneses lá no norte do estado do Paraná. Minha família planta soja lá. Um grande amigo que é de Açaí, grandíssimo amigo. Começou. Fábio Makoto Okuno. Grande amigo. Já foi visitá-lo já, Paulo? Não, ele já não mora mais lá, né? Mas ele é contemporâneo meu de Exalc. Sim, voltamos para Exalc. Onde tudo voltamos para Exalc. Ele não sai. Mas continua, perdão. Imagine. A minha família continua lá, né? Meus avós, meus tios. A minha história tá vinculada ao agro em Açaí.
Então, eu cresci no meio da bicharada, em cima de árvore, no meio da trator. Eu, quando era criança, eu tinha trator, carrinho, pá carregadeira, não tinha muita boneca, porque era aquele ambiente, né, que eu estava acostumada a viver. E, naturalmente, né, a gente era incentivado aos estudos, então, com 17 anos, fiz o vestibular da UEL para economia, passei, piquei a mula. E eu achava que eu ia fazer, né, antes, agronomia, ia estar vinculada de algum jeito ali na terra e tudo mais, mas aí eu via que eu não estava muito para operação, né, para entrar na lavoura, para encarar aqueles pé de milho gigante, eu vi que não era para mim, eu falei, então, beleza, como que eu posso continuar aqui olhando o agronegócio do outro lado, né, o que dá para fazer? E fui para economia. E foi muito bom, né, a ideia inicial era sair, desbravar o mundo, conhecer. E em Londrina, depois de um tempo, meus pais também se mudaram para Londrina, então hoje, né, quando eu me apresento, eu sou de Londrina, que o pessoal, se eu falar que sou de Açaí, ninguém conhece, ninguém sabe localizar no mapa, se eu colocar Londrina, o pessoal já se situa. Lá na universidade, comecei a fazer alguns estágios, alguns trabalhos, mas sem pensar em ficar bitolada em trabalhar com agronegócio. Mas, ironia do destino, eu caí numa cooperativa agroindustrial. E já entrei na área de crédito, né? Crédito e cobrança. E aí, para mim, foi muito interessante, porque o que eu conhecia do agro era ali o meu avô, o patriarca, né? E o que o meu pai e meu tio faziam, que era o máximo na minha cabeça, né? Era a grande coisa ali. Quando eu ainda era criança, eu conheci o algodão de fardo ali, que o pessoal fazia aquele cato manual, né? Depois que foi entrando a soja. E ir para a cooperativa já me abriu um leque como que funcionava a brincadeira, né? Como que era fornecer insumo, como que era receber os produtos, assistência técnica e tudo mais. E quando eu trabalhava nessa cooperativa, ela ainda estava atuando somente ali no estado do Paraná. Então, eu pude conhecer o perfil do produtor no estado, né? Como que ali a cooperativa, na época, trabalhava com soja, milho, trigo, café, suco de laranja. E aí, recém-formada, né? A galera da UEL ou vem de São Paulo, né, para a UEL e volta embora, ou vem e fica. E aí, os amigos ali recém-formados, todo mundo já tinha traçado seu rumo ali. E a galera vem já aqui para São Paulo, né? Vem pegar uma experiência aqui, vem trabalhar em empresa maior, vem para cá. Deus me livre, né, gente? Eu saí da roça mesmo, né? A minha família mora a 25 quilômetros da cidade. Então, era estrada de chão, era o ônibus para a escola atolando no caminho, era aquela coisa ali do pé no barro, pé vermelho mesmo. E eu, bem ali no meu cantinho, falei, não, obrigada, Londrina já é uma cidade bem grande, tá muito bom do jeito que tá aqui. Mas eu sempre tive umas inquietações, assim, né? Tinha as minhas inquietações enquanto morava na roça, do tipo, tá legal, não pretendo sair daqui, mas ok, eu tenho que estudar. E aí eu falei, tá, por que não? Peguei meu currículo embaixo do braço, vazei também, vim parar aqui em São Paulo. Mas assim, sem ver emprego, sem ver nada, né? Fiquei um tempo aqui me situando nessa loucura que é essa cidade. E vim naquele esforço também, assim, olha, eu vou amarrar a cara e ficar aqui pelo menos 5 anos, né? Para entender, fazer um pezinho de meia e tudo mais. Eu dormi, acordei, já passaram 9 e as coisas estão acontecendo. São Paulo engole a gente, né? Pelo menos para mim, assim, eu fui muito bem recebida pela cidade, né? Eu vim em 2014 sem nenhum planejamento profissional. Ó, vou trilhar tal carreira, vou fazer assim. Não, eu vou ver o que tem lá. Se eu não gostar, eu volto embora. E aí, nessas buscas aí de trabalho, abre a porta do agronegócio para mim de novo. Entre outras oportunidades, outros ramos que estavam acontecendo, agronegócio, distribuidor de insumo de químico. Aí eu fui fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia na cooperativa, só que maior, nível nacional. O algodão que eu conheci do Fardinho morreu, né? Mato Grosso, oeste da Bahia, aquela coisa gigante, linda de ver, né? As operações que a empresa que eu estava
já eram em dólar. Então, ampliou, né? Ficou mais robusto aquilo que eu tinha de experiência de cooperativa. E aí foi muito bom todo esse processo, dentro, né, também de crédito e cobrança. E aí começou a rolar os CRAs pulverizados, né? Tinha os CRAs corporativos, securitização, mas ainda era um assunto meio novo. E essa empresa começou a fazer CRA pulverizado, e, né, contato, vai e vem, conversa. A securitizadora, na época, me convidou. Falou, você não está afim de vir para cá e montar uma área junto com a gente de gestão desses recebíveis, né, que são muitos lastros, muito pulverizados, você não quer vir para cá? Eu falei, caramba, não imaginei criar nada, né? Eu sou muito boa em dar palpite no que está pronto. Como uma boa descendente italiana, eu dou palpite em muita coisa o tempo todo. Mas criado assim do zero, tá, bora, né? Falou que é desafio, meu nome é vamos lá. E fui para a securitizadora. Nunca pensei em estar morando em São Paulo, muito menos em trabalhar em instituição financeira. Achava hard demais. E fui parar na securitização. Uma experiência e tanto, porque realmente a gente precisou criar uma área do zero, de conhecedor de agronegócio, tinha o diretor de agro lá, o restante tinha muito know-how de imobiliário, debênture, mas agro, só viram na Globo Agro é Pop. Então foi bem desafiador tudo isso, e bem desafiador conhecer como que funciona a securitização, o que é a proposta de securitização, né, ampliar todo esse leque. E aí a minha ficha foi caindo, que eu comecei a transitar em alguns setores do agro. Nasci no campo, né, conheço a realidade de um produtor, não conheço, né, nem se compara a realidade dos produtores do Brasil inteiro, mas era a realidade do produtor, passei pela cooperativa, caí no distribuidor de insumo, na securitizadora. Falei, cara, isso pode ser interessante. E aí começou a abrir a mente, assim, pô, legal, tudo isso que eu estou conhecendo, né, de uma maneira ampla, talvez mais superficial, não tão profundo de cada tema, mas comecei a ver que eu estava começando a entender um pouquinho de cada coisa. E aí, no meio da pandemia, também surgiu ali outra oportunidade de ir para uma trading. Aí veio aquela luzinha do céu, né? Porque na trading, eu pude acompanhar, né? Hoje eu estou em trading, a operação do começo ao fim, né? Como que é a originação, toda a confusão logística que tem no meio do caminho, e como que a gente leva esses produtos, essas coisas lá para fora, né? E tudo que o volume, né, o volume financeiro, o volume de tudo isso, e a gente brincando aqui de clima, né, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, como o Brasil é rico em tudo isso. Então, tá hoje dentro de uma trade, olhando esse panorama, para mim é muito gratificante, porque eu me vejo, antes, né, como produtora ali, filha, neta de produtor, e hoje trabalhando em empresa, a minha missão é alimentar o mundo. Direto ou indiretamente, o meu trabalho é para alimentar o mundo. Então, estar no agronegócio, para mim, é como não ter quebrado esse vínculo, assim, é muito forte, uma coisa de família. Legal. E é interessante, né, assim, a gente parar para pensar isso, porque você foi trilhando aí vários caminhos, né, que foram te trazendo de volta, né? Não foi uma coisa que foi buscada, mas ainda assim ela foi aparecendo para você. E a hora que você começa a enxergar as oportunidades também, né, de poder vir trabalhar e até entender um pouco mais do que era antes ali, né, na família e tudo mais, isso é uma coisa bem legal, né, nessa trajetória sua aí, né? Até retomando ali um pouquinho, já que tu falou, assim, pegando isso que o Japa estava falando aí, tu foi meio que tentando buscar o teu caminho profissional, assim, e meio afastado da realidade da família ali, né, do produtor, né, pelo que tu nos contou ali. Isso, falou que tu pensava em agronomia, em uma coisa mais ligada ali na produção mesmo, né, mas essa questão da gestão, isso nunca passou na tua cabeça, assim, em estar na propriedade nessa parte da gestão,
ou essa escolha pela economia e por essa área também já teve um pouco disso, assim? Tinha alguma visão a respeito da sucessão na tua família? Tu conseguia enxergar algum espaço? Como é que tu montou, assim, essa tua trajetória de acadêmica profissional, assim, se ela foi realmente descolada da questão da família lá, e foi o mundo que foi te trazendo de volta pelo teu conhecimento, né, e pela tua relação tão forte, né, ou se no fundo tinha alguma coisa ali que tu já estava entendendo, assim, que trilhando esse caminho aí mais da economia, tu ia conseguir contribuir também. Lá atrás, né, 17 anos, que quando eu fui para a universidade, a gente não tem noção, né, a gente não enxerga nenhum palmo na frente do nariz, assim, a gente só quer. Adolescente, a gente quer sair, quer morar fora, quer trilhar outras coisas. Mas eu tinha, né, eu tenho um vínculo muito forte familiar. O meu pai, ele nunca incentivou declarado, filha, você tem que ser independente, você tem que sair, tem que estudar, tudo bem, decisões que você vai tomar, casar ou não, mas assim, toma teu rumo, né? Seja dona de si. E eu vou estar aqui, eu vou te dar teu apoio, todo o apoio e tudo mais. Ele não disse isso, ele não verbalizou isso em nenhum momento. Mas ele sempre incentivou. Era dia de campo, reunião em cooperativa, ele ia nas feiras, agrishow e tal, e voltava cheio de panfleto, né, aquela coisa arada. E eu achava aquilo tudo no máximo, e eu estava no meio. Uma vez teve em Açaí, eu não sei se a gente pode chamar de tratoraço, mas teve uma manifestação que botaram os tratores todos na Avenida Rio de Janeiro, lá a única avenida principal. Colocaram todos os tratores lá, e eu, assim, colégio, né, saí do colégio, fui acompanhar, eu achei aquilo o máximo, eu não estava entendendo nada, mas eu achei aquilo o máximo. Então eu estava sempre envolvida, e ele sempre me colocando, assim, como se ele não dissesse, mas ele colocava, assim, na janela, olha, filha, eu não trilhei um mundo, né, eu escolhi estar aqui no campo e tal, mas tem um mundo para você, vai. Então, a ideia, né, de fazer a economia no lugar da agronomia é porque eu realmente não ia para a operação. Eu não ia entrar na lavoura. Né? O pessoal ainda brinca, você veio do campo, né? Monta cavalo. Não sei. Sou bem agro-Nutella, assim, não sei. Eu gosto de olhar de fora. Gosto, agora, né, período de safra, eu estaria lá no meio, né, em cima de caminhão, acompanhando toda esse cheiro de fartura, de prosperidade que a safra traz, né? Tá sempre acompanhando. Mas estar lá, de pensar em tomar a rédea das coisas da operação, isso nunca passou na minha cabeça. Mas a gente vem de uma linhagem que é o avô, né, o patriarca, que hoje ainda está à frente de todos os negócios. Pai e tio, são os 2 filhos, homens. E a minha geração, nós somos em 4 netos, um homem. Então, vem uma mulherada aí para mudar a história, né? O posicionamento que a minha avó teve, o posicionamento que já foi um pouco diferente que a minha mãe e minha tia tiveram. Então, tem eu, minha irmã e minha prima aí com outra pegada, né? E não é somente um herdar patrimônio, né? Tá lá, né? Vai herdar isso aí. Hoje, eu tenho muito mais clareza de que existe um legado em tudo isso, né? A história do meu avô como imigrante, de como ele começou, onde ele chegou, todos os valores que foram passados para nós. E aí, tendo essas oportunidades que não foi muito planejada, foi meio o vento soprando, mas aí eu me liguei que dava tempo de tomar as rédeas e fazer isso funcionar. Que eu poderia, de alguma forma, nessas andanças todas minhas por aí, trazer esse conhecimento e um dia, quando esse assunto chegar, né, na minha mão, na mão dos meus primos, eu poder aplicar isso. Aí bateu a estrelinha em mim, falei, poxa, agora faz sentido, agora eu quero estar em trading, agora eu quero estar em revenda, eu quero estar em cooperativa, eu quero fazer parte desse mundo, não queria estar em banco, mas já não descarto mais a possibilidade de poder ter acesso à informação, ter acesso à tecnologia, à captação de recursos, tudo, para levar para casa, né? Isso, quando chegar para nós, a gente, né, pelo menos as conversas até hoje entre nós 4,
é levar isso adiante, porque é legado de família, não é só patrimônio, herança, né? Então, hoje já mudei toda a minha maneira de pensar e todo o meu discurso em relação a isso. Legal, muito bom. E, ô, Jaque, você, por tudo que a gente escutou aí, né, o destino trouxe você para o agronegócio, né, de qualquer maneira aí. E você trabalhou em várias organizações relacionadas ao agro e também com acesso ao produtor, né? Eu acredito que isso aí, de alguma maneira, pode ter te ajudado, ter crescido nesse meio, né? Olhando para o lado profissional aí, né? Você trabalha com análise de crédito, se relaciona com o produtor rural também, né? Em várias organizações que você trabalhou, mas eu queria saber assim, qual que é a importância, na sua visão, de conhecer com mais profundidade o agronegócio, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes parece que está muito distante, né? Parece que está muito desconectado, sei lá, instituição financeira, até mesmo o cara da trading, né? Faz diferença esse entendimento do negócio? Faz com certeza, Paulo. Estar no agro, né, para mim é muito confortável. Então, obrigada, universo, por ter mandado todas essas oportunidades dentro do agro, para eu estar muitas vezes em posição de escolha, porque é mesmo muito confortável estar aqui. Trabalhar com cobrança é legal? Não, né? Tá ali, dependendo do que a gente está fazendo, é gostosinho? Nem sempre. Mas estar dentro do ambiente do agronegócio, para mim, é mesmo uma zona de conforto muito grande. Então, o fato de ter nascido no campo me traz essa bagagem, me coloca um degrauzinho à frente do restante que não, né, não passou por isso. Existe sim, né, se for pensar nas multinacionais, nas grandes empresas, principalmente a parte financeira, a parte corporativa, que acaba concentrando aqui em São Paulo, né, cinza, prédio, tal, cimento para lá e para cá, dá esse descolamento, dá essa distância. Mas nada impede que as empresas e os analistas e, enfim, o cara que está lidando ali com o agro, de conhecer esse ramo, né? Estar em campo é muito rico. Não é pré-requisito ter nascido no campo para trabalhar com ele. Mas eu vejo uma evolução também nas empresas, esse movimento de colocar o time no campo, né? O tal do crédito pé no barro, de realmente lá, tem o Brasil do tamanho que ele é, com a diversidade de regiões que nós temos, de climas, né? Eu costumo dizer que são vários Brasis, então não dá para tratar o produtor gaúcho do mesmo jeito que vem né, o paranaense, do cara que está lá nas novas fronteiras agrícolas, né, oeste da Bahia, Pará, Maranhão, do grande cerrado, né, fora os outros ramos que a gente não está entrando aqui, hortifruti, etc, etc. Então, assim, vai lá, cara, conhece, né, do teu negócio. Você nunca, né, é daqui da Faria Lima, da camisa social branquinha. Vai lá, vai num período de safra. Vai entender porque às vezes você liga para o cidadão, ele não te atende, né? O acesso a e-mail que você mandou um documento que era urgente para ele assinar, ele não, né, não teve esse acesso com frequência, com a mesma frequência que a gente tem. Essa correria que é plantio, safra, vai entender que quando está falando com um que está pegando fogo ali em janeiro, numa região, o outro é só em maio. Então, vai lá, vai passar uma semana, visita os principais clientes, né? Ou eu estou falando, né, de realidade aqui, um pouco mais da trade. Mas você trabalha com agricultura familiar, com pequeno produtor, vai lá ver a hortinha dele, vai ver como que ele faz, que hora que ele acorda, vai acompanhar. Então, a minha facilidade de ter essa linguagem na hora de conversar, testei muito isso quando estava na securitizadora, explicar para o produtor o que era uma securitização, que o título dele tinha sido cedido, etc, etc. Ter essa linguagem, né, conhecer a linguagem do outro, tentar entrar nesse casamento aí, para mim está mais fácil. Mas não me coloca também, né, o Deus das coisas. Então, eu tenho que estar também nas regiões, eu tenho que estar junto com eles. Eu, enquanto analista de crédito, eu preciso estar
entendendo as dores dele, né, as demandas. Eu, enquanto fornecedor de alguma coisa, serviço ou produto, para entregar o melhor. Então, é extrema importância ir até eles. De vez em quando, monta um cronograma, cansa, às vezes você vai pegar ali uns voos meio passa medo, vai andar estradas, né? Nós mulheres, vamos colocar o drama das mulheres, nós mulheres vamos pegar estrada que nunca tem um banheiro para você utilizar no meio do caminho. Então, assim, às vezes vai visitar uma fazenda para outra, é um dia inteiro de viagem, e essa é a realidade. Quando você fala, você já passou no cartório, já levou o documento para registrar? Não, porque ele tem que viajar, então ele vai juntar um monte de coisa para ir lá fazer. Então, tá lá é muito importante. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Abrindo agora aqui o nosso segundo bloco, como tu mesmo falou aí, tu já passou por quase todas só falta o banco para tu zerar a vida lá, né? Vamos devagar. Devagar com a dor. Tu passou... na verdade, tu vai zerar a vida quando tu voltar lá pro campo, né? Aí lá tu vai zerar. O próximo agora é algum grande banco vai te contratar aí, depois tu vai voltar para a fazenda e vai fazer história lá. Mas assim, tu já passou então por diversos segmentos aí e tal, né? E isso é uma coisa que chama bastante atenção, até por tu não ter planejado isso, né? Assim, a vida, o destino, né? Como o japonês falou ali, o destino ele te levou por esse caminho. E acaba que por tu ter passado por todas essas, desde a cooperativa até hoje, tu tá numa trading aí, mercado financeiro, empresa de insumo, tal, tu tem uma visão, tu mesmo comentou assim que, tipo, cara, agora eu tenho uma visão ampla do processo. A gente vê aqui, Jaque, e a gente comenta toda hora e tal, e é um assunto que está muito... Tá sendo muito falado, assim, tem muita gente falando, até com pouquíssimo conhecimento, às vezes, eu vejo, sobre essa questão do crédito, né? Porque o crédito está cada vez mais escasso, o crédito rural, digamos assim, com juro controlado e tal, e o produtor está tendo um pouco de dificuldade também para acessar esse crédito. Mas aqui a gente está falando também, o nosso objetivo aqui, como a gente fala de gestão, a gente quer também que o produtor entenda qual comportamento que ele tem que ter para que a instituição financeira se sinta também à vontade de dar o crédito para ele, né? Porque assim, cara, eu vou te dar 10 milhões. Tá, e aí? Né? Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, qual é a maior dificuldade, assim, por tudo isso que tu já passou, e tu sempre esteve envolvido um pouco com o crédito ali, qual é a maior dificuldade assim, que as instituições financeiras e empresas que não são instituição financeira, que financiam o produtor de alguma forma, quais são as maiores dificuldades que elas encontram para conceder o crédito para o produtor rural? Né? Porque assim, o que o produtor rural tem dificuldade para procurar o crédito, ele sabe. Mas qual é a dificuldade que a empresa está tendo, né? Quais as dificuldades que essas empresas encontram para conceder o crédito para o produtor rural, assim, que tu vê? Pensando hoje em ESG, né? Trazendo para o português, que são as questões ambiental, social e governança, se for organizar em prioridades, primeiro é governança. O agro é internacional, né? Eu estou numa trading hoje. Eu preciso explicar lá para fora como que é o perfil, né, por que a gente está concedendo esse crédito, etc, etc. Então, hoje, quando a gente fala de governança, parece um negócio, nossa, né, coisas de grandes empresas, eu não vou me meter nisso aí. Não, você precisa cuidar do que é seu, organizar. Não dá para ter informalidades mais,
né? A gente brinca que tem hora que chegam os balanços anotados em papel de pão, socorro. Então, é importante o produtor, independente do seu tamanho, né? Melhor quando é maior, que ele está mais bem estruturado para isso, né? Tem empresas e outras pessoas profissionais que assessoram. Mas independente do tamanho, é a governança. É olhar para a sua documentação. O analista de crédito na pessoa física recebe imposto de renda. Ele ajuda, mas é autodeclarado, ele não soluciona meus problemas. E ainda brincando, né, com colegas bancários, o kit banco está na pastinha separado. Os documentos, tudo, né, informação certinho, tudo mais, para lá. E aí eles brincam, né, há controvérsias que também não vem tudo certinho para a gente também não, né, que a gente sempre coloca ali a rixa entre bancos e outros players, né. E colocar isso também para qualquer outra empresa, porque todo mundo está olhando a mesma coisa. Então, separa ali, né, o que você tem de plano safra, sua matriz de produção, abre o seu endividamento, que lá no imposto de renda não está, né? A gente vai contar a história que a gente quer para a Receita. Então, traz para a gente, traz a documentação. Hoje, o avanço que a gente deu em relação à digitalização das coisas com a pandemia foi muito importante. Era algo que estava caminhando para acontecer, a duras penas aconteceu na marra, goela ganhar esse movimento faz toda a diferença. E depois vem, né, o puxadinho ali do ambiental. Para qualquer emissão de documento, para emitir uma CPR, a gente vai precisar do CAR, né? Todos os monitoramentos hoje, via satélite, drone, rastreamento da produção. Então, a brincadeira ficou séria, né? Não dá para ser amador mais nesse, né? Você vai ser engolido. Então, a organização ali, documental, principalmente, das informações, a coerência das informações de uma safra para outra, pode ser que seu patrimônio mudou, né? Vendeu, comprou, as coisas vão acontecer na sua propriedade, mas elas não podem ser tão discrepantes sem alguma explicação plausível. Então, traz, né? Organiza, traz para a gente tudo certinho, cuida, né? De funcionário, cuida de, se possível, um sistema, né? Não dá para ficar na planilha ali, tem coisa que ainda dá. Mas cuida de um sistema, cuida do pessoal, cuida do ambiental, tudo isso conta muito. E a gente está preocupado em atender, né, sentir as dores e as demandas, mas o produtor também tem a responsabilidade de procurar o melhor crédito, né? Então, ele tem que estar preparado para isso. Ô, Jaqueline, uma dúvida que eu... Você quer falar aí, Gabriel? Não, eu só ia pontuar que, cara, vira, mexe, vem Jaqueline, vem Mauro Ozaki, vem todo mundo que vem aqui, vira, mexe, a gente chega lá no início, né? É o básico, bem feito. Bem feito. O que ela tá falando aí, tipo, o que precisa pro banco ter segurança para dar dinheiro ao banco, a revenda, quem for, financiar, dar crédito com juro mais barato, com segurança que vai receber, não sei o quê. Né? Ela falou aqui de informação financeira, evolução patrimonial ali, as informações ambientais. Então, assim, isso aí é o básico, né? E a galera tem que fazer o básico, né? Tem que ter um controle formal, né, Jaque? Sim, se tu controlar formalmente isso, tu vai conseguir chegar lá e mostrar, ó, tá aqui. E isso passar veracidade, assim, porque o negócio, quando não é inventado, ele passa a verdade, não adianta, né? A instituição vai olhar e vai analisar de um ano para o outro e tal, e vai ver verdade naquilo ali, né, Jaque? E a gente está acostumado, né? O agronegócio amadureceu muito, né? O agronegócio brasileiro amadureceu muito. Então, a gente está acostumado com uma única linha de crédito, o mesmo banco, do mesmo jeito, todo mundo conhece todo mundo. É quase aquela história do fio do bigode. Funciona. Mas hoje, com essa, né, você até fez a introdução inicial, que o crédito está acabando, assim, não está acabando, né? Mas não está dando para todo mundo. Então, vem outras instituições, vem outros players
fomentar isso. E os outros players não conhecem o agro, né? Do mesmo jeito que a gente acabou de falar que o analista que está aqui na Faria Lima, no meio do prédio, às vezes não conhece, é bom ele conhecer, quem dita as regras, quem faz a lei, muito menos, né? Não é todo mundo, de novo, não tem que nascer no agro para trabalhar com agro. Então, muitas vezes, quem está ditando a regra nunca viu como que funciona a realidade, né? Olhar também o conceito agronegócio, o Brasil, né? A balança comercial, o PIB brasileiro, lindo, mas o pessoal não conhece. Então, tem dinheiro vindo, tem outros players entrando aí, mas eles não sabem. Então, o produtor, se ele tiver tudo certinho, tudo organizadinho, é papelada, né, é documentação, e comprovar, o outro vai entender, e o dinheiro vai vir. Vai amarrar uma garantia, vai vir, a coisa vai rodar. Me parece que é falar a mesma língua, né? Falar a mesma língua da galera que tá lá, né? Porque assim, eu tenho essa questão que parece que nós, né, do agro, estamos sempre pensando que o outro tem que pensar na gente. Tem que entender. Tem que entender. Entender o nosso lado, porque não é fácil, porque é difícil, tem ano que não chove, tem ano que chove, tá, beleza. Só que a gente não é nada disso é mentira. Realmente não é fácil. Realmente não é fácil. Agora, essa mudança de chave, falar assim, pô, eu preciso entender o que esses caras esperam de mim também, é uma mudança que é extremamente importante e vai de encontro com a dúvida que eu tenho também, Jaque, que é o seguinte, você falou uma coisa ali atrás que eu fiquei pensando, né? Falei assim, ó, o grande, ele tem, talvez, estrutura para fazer isso, né? Tem pessoal, quem sabe que demanda, né? Esforço para fazer isso tudo. Mas, assim, pensando em tudo que você já viu, dos produtores que você já viu, já atendeu, né? Já analisou crédito, hoje, na sua visão, aumentou essa formalização das informações? E uma segunda, os produtores, o perfil deles, existe diferença do pequeno para o grande no sentido dessa organização? Tipo assim, eu sei que o grande tá indo para esse caminho, mas o pequeno e o médio, ele também está indo para esse caminho? Olha, a diferença entre eles porque tanto o grande pode ser desorganizado, como o pequeno bem controladinho, né? A diferença é que o grande, ele monta ali um escritório, tem alguém que está correndo atrás das burocracias para ele, um escritório de advocacia para tirar as dúvidas, contador, etc, etc. Essa formalização, ela está acontecendo, principalmente com a experiência que eu tive da securitizadora. Não tem como, né, levar para o mercado de capitais se não tiver informação, se não tiver consistência dessa informação, se não tiver como comprovar as coisas. Então, de uma maneira, na maioria das vezes, até indireta, porque conforme o faturamento desse produtor, sozinho ele não entra no mercado de capitais, ele precisa ali estar junto de uma revenda, que seja, sei lá, fazer parte de um FDIC, um FIAGRO, ou juntar ali alguns produtores para poder valer a pena. Mas ele está entendendo que precisa. Então, se ele é meio assim, 1 mais 1 é 2. Se ele não entregar a tua informação, se ele não se adequar nesta safra, na próxima ele fica fora. E a gente sabe, né? Não tem como a gente fazer uma safra à vista, né? Vou comprar meu fertilizante, minha semente, tudo no dinheiro, beleza. Não, é financiado, é no prazo safra, tá sempre, né, plantando ali, já contando com 1 ou 2 safras na frente, né? Está comprometendo tudo isso lá na frente. Então, se ele não se adequa por bem, na próxima safra, na próxima análise de crédito que ele passar, seja por qual instituição for, ele não vai se enquadrar, né? Ele tem que apresentar as documentações. Então, eu não vou dizer que é de uma maneira forçada, né? Que as coisas estão indo goela abaixo, porque os produtores são um pouco resistentes, né? Às mudanças, né? Tem medo. Eu vejo isso dentro de casa, né? Não se fala em sucessão familiar, até se fala em sucessão familiar, mas não se faz. Mudanças, né?
o meu avô trabalha daquele jeito há tantos anos. Então, para que ele vai mudar? Ah, mas tem uma possibilidade diferente, tem um negócio legal, você pode ganhar mais, né? E sofrer menos. Não, mas eu conheço isso aqui, eu vou continuar nisso aqui. Então, existe um pouco de resistência. Mas vai acontecendo, porque na próxima safra ele fica sem essa verba. Parece que isso é um ciclo, assim, o famoso círculo vicioso, aquele que a gente, né? É porque a falta da governança dificulta a encontrar as informações que vão ser um motivo para o produtor olhar para aquilo que ele está fazendo e pensar se tem uma outra oportunidade melhor, né, de rentabilizar melhor aquele dinheiro dele, né? Então, como ele não sabe quanto ele ganha ou quanto ele perde, ele não consegue avaliar se aquela opção é risco ou oportunidade, né? Então, parece que, sim, as coisas parecem distintas, mas no final elas fecham, né? Assim, o capital lá que tu tem para financiar e que está relacionado com o mercado de capital, mesmo de dinheiro, né? Que se rege por um conjunto de informações lá diferentes do produtor, ele precisa entender o que o produtor tem para oferecer, qual é o risco, né, para poder ter acesso, né, a esse dinheiro. Então, aquilo que o Paulo estava falando, a gente quer que o banco entenda a vida do produtor, né? Isso aí eu acho que está num pedaço da conversa. Bom, daqui a pouco vai ter banco, vai ter financiador que, entendendo a realidade do produtor, vai estar disposto a correr mais risco e a aportar dinheiro em coisas mais complicadas. Já tem outras instituições que têm dinheiro, às vezes mais barato, porque não estão conseguindo rentabilizar tão bem, né, que vão poder aplicar se aquelas garantias estiverem, né, ali. Não querem saber dessa outra parte aí, né? Pô, vou precisar de mais dinheiro porque é mais risco. Não. Fechou a conversa financeira, né, ali do negócio, eu consigo acessar, às vezes, um dinheiro mais barato até, né? Até por conta disso, até por conta do cara lá não ter a mesma visão de risco que quem entende do produtor tem. Então, a governança é o ponto inicial de tudo, como tu falou, assim, só tem que concordar, não tem como dizer nada ao contrário, né? Porque a questão ambiental, a gente fala muito da questão ambiental toda hora, quando está falando, né, de ESG e tal, a questão ambiental, mas ela tá meio que definida, né? Assim, a gente não tem muito como fugir dela, porque ela está em legislação, ela é lei, assim. E a questão da gestão e da governança e de como que os processos estão dentro do produtor, ela não é lei, ela é realmente uma vantagem competitiva. O produtor que levar em conta isso e que se organizar e que tiver os números corretos e que até vencer a barreira da informação demais, porque no final das contas, como tu falou, fica mais difícil, mas a informação está lá igual. Ninguém fornece crédito sem informação. Dá mais trabalho, gera mais dúvidas, às vezes. Pô, esse cara tem essa conta aqui mesmo, não tem, está endividado, o tal banco não me deu informação, mas ter essa informação, de novo, como a gente já falou outras vezes, traz para o produtor, de novo, condição de negociar melhor. E isso é vantagem competitiva que ele mesmo gera, não depende de lei, não depende de nada. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, que o produtor que está escutando a gente agora não pode perder. Né? Não pode, uma coisa importante que o Gabriel falou, a gente vira e mexe e volta no mesmo lugar. Volta no mesmo lugar porque várias decisões da fazenda, né, dependem disso, dependem de saber o que está acontecendo. E não é saber o que está acontecendo, como tu falou, né? A gente que vem de famílias, alguns de família tradicional, né, rural e tal, outros que têm muito contato com o produtor, a gente sabe que é isso, né? Não, eu sempre faço assim, ó, dá certo, ó, deu certo. Fulano faz assim, dá certo. Não, eu tô ganhando dinheiro. Não, tu olha a minha conta. Não, tu olha que o meu patrimônio está aumentando. E isso aí não serve mais. Porque não adianta chegar no banco e dizer que o meu patrimônio está aumentando. Tá, teu patrimônio está aumentando, e as tuas dívidas? Né? E da onde que está vindo esse dinheiro do teu patrimônio? Como, né? E da onde está vindo esse dinheiro do teu patrimônio? Ele é um dinheiro... o colchão? Como é que tá tem o colchão? A ver? Então, isso eu acho que é, assim, muito importante. E é legal escutar de ti, né, Jaque, porque, como a gente falou, pô, tu teve em vários meios financiadores aí, né? Tu tá fazendo tá fazendo o tour... A via sacra.
de todo mundo que pode, de alguma maneira, financiar o produtor. Então, tu teve daqueles mais próximos, né? Os que entendem mais da cooperativa, que tem mais noção, né, do produtor, e agora tá falando que daqui a pouco eu vou cair no banco, né? Que muitas vezes tem um banco que não tem nenhuma afinidade com o produtor rural e que vai estar olhando só mesmo a questão documental ali, né? E de garantias e tal. Então, tem muito embasamento no que tu tá falando. Cara, e tu vê como é interessante, né? Que o que a Jaque tá falando aqui, vocês vão lembrar, e quem estiver escutando aí, vai lá, eu não sei qual é o episódio agora, até me veio na cabeça só a pessoa, mas a gente gravou com o professor Ortiz aqui, que é uma lenda aí do setor, e ele, cara, falou exatamente o que ela tá falando aqui, ó. Tipo, os dois estão concordando sem um escutar o outro. Por quê? Porque estão no mesmo setor, estão vendo a mesma coisa, sabe? Não adianta, cara, é tipo nadar contra a maré, né? Remar contra a maré. Tipo, o cara tem que se organizar, a gente tá vendo isso todo dia. E realmente, quem não se organizar vai começar, é o que a Jaque falou, no ano seguinte tá fora da rodinha. Fora. Ó, tipo, cara, tu não. Tu vai pagar mais caro lá, tal. Aqui é só quem consegue dizer para nós que isso aqui é de verdade. Mais ou menos por aí, né, Jaque? Tipo transparência, isso. Né? A informação, tanto para o produtor ter essa informação, às vezes é o cenário da minha família. É meu avô, que não é também tecnológico, né? Não vai atrás disso. Mas tem os filhos, tem os netos. A informação está literalmente na palma da mão. Cuidado também, né, gente? Que nem tudo que chega para a gente é real. Muito cuidado com as fake news. Mas a informação está na palma da mão. Está todo mundo falando disso. Você pode ir lá com o seu gerente de conta, ele vai te dar uma orientação. Talvez puxando a sardinha para os produtos do banco, talvez. Mas ele tem a informação. O seu assessor técnico da cooperativa tem a informação. Ele, talvez, que vai aí no campo regular sua máquina, né, te ajudar, não saiba disso, mas ele sabe que dentro da cooperativa ou dentro da revenda que ele tá, essa coisa tá rolando. Então, ele vai dizer, seu João, eu sei que tem outras coisas aí, vou lá dentro perguntar, vai ter uma reunião X, o senhor não quer participar? A informação vai chegar a ter. É só ele meio que levantar a mãozinha e falar, então, né, não estou conseguindo ver o crédito aí do custeio tradicional, você tem visto outras coisas, né, de máquinas, isso e aquilo? Alguém tem essa informação e vai levar. Senar e outras instituições aí que atendem os pequenos produtores, a informação tá. Então, o primeiro ponto ali, né, a informação existe, vá atrás dela, entenda, não é para, né, quem está ouvindo a gente conversar aqui, não é para falar assim, nossa, vou jogar tudo pro alto, que eu sempre fiz, e vou buscar outras linhas, vou me aventurar em outras coisas. Não, conheça o que tem, entenda do seu negócio e vê o que dá certo. Às vezes, para você, para sua realidade, continuar fazendo o arroz com feijão bem feitinho, excelente. O outro, se conseguir colocar uma misturinha diferente, show de bola. Mas entenda, né? Tem um leque muito gigante de informação. E essa governança, né, para não ficar falando bonito, essa organização das suas coisas, né, é a transparência que eu quero na hora de fornecer um crédito, é a transparência que você, produtor, quer na hora de fazer o negócio, seja na compra dos seus insumos, seja para captar esse recurso. Vai ter que funcionar para os dois lados, para as duas pontas. Então, esse é o caminho. Sim, sem dúvida. Eu não sei se você vai ficar desconfortável com isso, Jaque. Mas assim, ó. Não vamos falar de time de futebol. Isso me deixa desconfortável. Não vamos falar. Depois vou ter que falar dos títulos do Londrina aqui, vai ficar complicado. Mas assim, ó. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui é meio que dar o caminho das pedras, sabe? Assim, a gente já falou que o produtor precisa de informações, né? Precisa dos documentos, tudo certinho. Mas se você pudesse dar uma dica, assim, ó, o que eu preciso apresentar
os caras que vai mudar o jogo. Eu sei que precisa ter essa constância, tem que ter o negócio, mas assim, eu tenho que entregar uma DRE pronta, eu tenho que fazer, sabe? O que é assim, o cara chega assim, a hora que chega na mão dele, o cara fala assim, nossa, Outro que nível. legal, sabe? eu queria entender assim, o que faz o cara que tá lá do lado, com a caneta na mão, fala assim, puta, todo mundo podia ser assim, sabe? Essa é boa. Eu vou votar no kitzinho banco, né? Todas as suas informações. Quem é o Paulo Ozaki, produtor, né? O que está plantando hoje, como que está a estrutura hoje e o que está pretendendo plantar nas 2 próximas safras, por exemplo. E o endividamento, com quem, né? Além de como você está captando esse recurso, com quem, né? Você está indo ali para as instituições de primeira linha, né? Você está bem cotado no mercado, né? Qual é a sua fama? Ou já é um segmento ali que você fala, caramba, se essa gota d'água, né, transbordar esse copo, nós estamos perdidos. Mas é a transparência da informação ali, o que você tem na mão, o que você está plantando, quem está te financiando e qual que é o seu projeto para o futuro. E também, se tiver, né, um pouco de tecnificação ali, um sisteminha, uma coisa, ajuda. Aí é a cereja do bolo. Aí, ó. Tá vendo? Tá Cara, eu vou falar um negócio ainda aqui que eu ia falar, mas aí já que eu não quis cortar o embalo do japonês ali. Mas assim, ó, quando tu falou em transparência ali, Jaque, né? Transparência do produtor com o banco, do banco com o produtor e tal. Tem mais uma transparência aí que eu acho que vale ressaltar, que é o produtor, se ele tiver transparência com a família, porque no Brasil 90 e tantos % das empresas são familiares, então assim, se ele tiver uma transparência com a família sobre o negócio, quanto que esse negócio gera de receita, quanto gera de despesa, qual a rentabilidade disso, né? O que a gente pretende fazer nos próximos 2, 3 anos, não sei o quê. Cara, se o cara tiver, se a cara tiver essa transparência com a família, não vai precisar convencer ninguém a entrar no negócio. As pessoas vão querer entrar no negócio. Tu e os teus primos vão chegar lá e vão dizer, cara, largamos tudo lá porque nós vimos que isso aqui é de verdade. Nós vamos assumir isso aqui, vocês vão para a praia tomar sol e tomar breja lá, que nós vamos tocar isso aqui, vamos, cada um vai assumir uma ponta, não sei o quê, vai dar para todo mundo, nós vamos dobrar o tamanho disso aqui em X tempo, não sei o quê. Por quê? Porque tem a informação, né? E tem a transparência. Se a pessoa sentar em cima da informação, ninguém vai querer assumir isso aí. O cara não sabe o tamanho do buraco, cara, ou não sabe o tamanho da oportunidade. Então, assim, essa transparência, tão importante quanto ser transparente com o banco e ser transparente com ele mesmo, é ser transparente com a família, porque a empresa é familiar. E senão, o que vai acontecer? Vai chegar no final da geração que está gestando a fazenda e vai acabar, né? Porque todo mundo vai olhar assim e vai dizer, né, eu nem sei como é que isso aí funciona aqui, ó, por mim vende isso aí tudo, divide por 4 e eu tô vazando. Né? Então, assim, e não é isso que a gente fomenta aqui. O que a gente fomenta aqui é, cara, a gente precisa manter pequeno e médio produtor no negócio. E só vai conseguir continuar no negócio se o cara tiver essa quantidade de informação e transparência. Penso. E por que a gente tem falado tanto de crédito? Porque a gente tem notado que a cada ano que passa, né, a gente tem tido maior necessidade de dinheiro, né? Aquela conversa. O Paulo, vamos falar de tempo? A chuva já faz tempo, né? A chuva a gente sempre falou, chover ou deixar de chover, sempre foi uma necessidade da agricultura. Mas na forma que a gente está hoje, né, no volume que a gente está, com os custos como estiveram nas últimas safras, cada vez mais acesso ao dinheiro tem sido um ponto importante, né, para a pessoa se manter ou não no negócio. Dá resultado? Tá tendo rentabilidade? Tá, só que assim, a cada nova safra, eu preciso entrar em campo com um volume financeiro, né, enorme.
né? Vai sair da onde? Eu já consegui fazer esse meu pé de meia aí para conseguir eu mesmo resolver isso tudo? Vale a pena eu mesmo resolver isso tudo? O risco todo em cima do meu patrimônio tem sentido, né? Eu tenho que pulverizar isso. Então, assim, é muito importante que o produtor se atente a isso e trate crédito como crédito mesmo, não como vou ali no Banco do Brasil fazer o custeio. Não é isso aí, né? Essa Muito coisa bom, hein? da transparência, né, na família, e puxa o gancho para a sucessão, né? E é um ponto que me dói. Eu tenho cruzado com muitos produtores que não têm sucessão, que não têm porque não tem filho, ou porque os filhos estão em outra vibe, né? Eles estão olhando para outro negócio, todo mundo, né, virou médico, aproveitou que o pai estava bem, né, foi estudar fora, foi para fora, alçaram outras coisas. Então eu tenho cruzado com muitos produtores grandes, de estruturas excelentes, que não têm sucessão. E aí você vê tudo aquilo, para mim, dói lá no coração, né? E aí, né, ele está olhando para isso, ele vai ter que colocar ali, né, ser acionista, vai ter que profissionalizar tudo aquilo, mas não tem sucessão. Mulheres, de novo, né, o protagonismo das Estamos no mulheres. mês da mulher, né? Esse episódio é alusivo, inclusive, ao mês da mulher. Então, vai lá, já. Muitas tiveram que assumir no susto, né? O patriarca ali faltou, e é uma realidade para todo mundo, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai. Teve que, no susto, descobrir, né, o que eram as contas, né, se tinha ou não saúde financeira, né, o que estava acontecendo, quantas cabeças de gado, né, toda a parte de estrutura, por onde que começa? Então, é jogar, né, a bomba ali, o abacaxi no colo. Então, a gente não precisa disso, né? Por que não olhar, abrir, né, ter essa abertura? Eu sei que as gerações são diferentes, essa conversa, né, ainda mais falar de grana, muita grana, ou principalmente se tiver devedor, né? Nossa, vou falar que eu estou devendo, sei lá quantos anos para não sei quem. Para mulher, meu Deus, né? Ainda mudou muito, nós estamos num planeta totalmente evoluído nesse sentido, mas ainda tem essa barreira, essa resistência. Então, além de, né, o produtor cuidar da governança, conhecer o seu próprio negócio para conseguir acessar linhas de créditos interessantes, planejar essa sucessão. É um homem, é uma mulher, não tem, como que vai fazer? Né? Vai buscar fora um administrador? Faz isso enquanto está com tempo, né? Está com paciência, está com energia, com recurso para olhar para isso. Deixa tudo estruturadinho, deixa todo mundo a par. Vai ter meia dúzia de filho que não vai querer? Beleza. Mas talvez tenha um ali que não manifestou ainda algum desejo de cuidar, porque não estava, né? Não nem teve entendeu. acesso, né? Nem entendeu o pai do não que deu se tratava. acesso. Aí se coloca, faz participar do negócio ali, começa a ver, pega gosto, né? Eu brinco muito com meus colegas, gente, quem não é do agro e trabalha no agro, nunca mais sai. Isso acontece dentro de casa também, o cara pega gosto. Então, planeja, né? Organiza as coisinhas, planeja a sucessão. Não é que você vai planejar a sucessão que você está olhando para a sua morte daqui 5 anos, mas ela pode acontecer de repente. Então, cuida, olha para o protagonismo feminino também, olha se a geração do filho não quer, como que estão os netos, prepara isso aí. A gente precisa do agro, né? A gente precisa do agro movimentando. Eu acho que para a sucessão é um desafio e uma oportunidade, né? Assim, tu falou a gente estava falando da mulher, né? E a gente tem visto sucessivamente mulheres que estão fazendo cada vez mais parte da administração das propriedades e é uma mudança importante, assim, de inserção mesmo da mulher, porque assim, tinha aquela coisa, até mesmo tu quando começou a conversa, a parte da agronômica do negócio, né, de ir para o campo e tal, então a mulher sempre teve, acho, uma barreira muito baseada nisso, né, se ela não tinha tanta afinidade com esse assunto, se ela não era, sabe, se ela não ia mesmo direto, ela se sentia já com mais medo de fazer parte, né, ou excluída mesmo, tipo, não, eu não faço parte do dia a dia do campo, né. Eu sei o que acontece, eu posso até entender melhor do que quem está lá, mas eu não estou naquela lida ali. Só que a gestão se transformou numa coisa tão importante, né, que
abriu esse espaço para a mulher, né, para administrar uma propriedade, né, e para cuidar desses pontos que muitas vezes, né, o homem que está mais ligado ali na parte do campo também não está conseguindo, né, ou não está enxergando, ou não tem o costume. E a sucessão, como estava falando, né, já que assim, ó, a gente também tem que ultrapassar essa barreira de pensar a sucessão como o final da vida, né? Pode ser o final da carreira de administrador do cara, sabe? Pode ser um momento em que ele vai... ou então pode ser um momento onde que ele vai realmente colher aquilo que ele passou vários anos, né, plantando. Ele tem que pensar nisso também hoje como em que momento eu posso me desgrudar um pouco dessa administração, desse dia a dia, manter de qualquer maneira entendendo o que está acontecendo, conseguir dar o meu palpite lá num conselho, né, da família, e ir aproveitando a minha vida, né? Porque se eu conseguir dinheiro, se eu conseguir fazer um negócio prosperar, se eu conseguir pessoas competentes para continuar tocando, né, tudo vai funcionar. Então, não lidar com o esgotamento, né? A mesma coisa que o solo, né? Não é só ir plantando até o troço esgotar. A pessoa também conseguir entender que vai ter um momento que ela vai precisar ter mais liberdade para usufruir mais da vida dela, né, e tal. Então, é uma mudança de atitude com relação a essa sucessão, que é importante, eu acho, e tem muita gente querendo fazer parte do negócio e podendo ajudar. Legal. Muito bem, então, hein, galera? Foi um baita episódio aí, mais um, né, para nossa querida conta aqui. Você tá participando foi quase 40, 39 já tá chegando na tua idade quase, Japa. Cagar no mato. Até eu já tô, gente. Eu tô bem mais perto dos 40. Eu também. Você já tava perto dos 50. Eu tô falar mais perto disso. Parou. Muito mais perto dos 50. Eu tô perto dos 40 ao invés de perto dos 50. Só um pouquinho. Tudo é uma questão de ponto de vista, né, gente? Para onde que ele tá olhando. É matemática, já que não tem solução, é matemática. Não tem como ir contra a matemática. Mas, Jaque, queria aproveitar aqui para te agradecer, viu? Muito legal aí conhecer a sua história. Acho que o que você comentou aí pra gente faz muito sentido, né, cara, do que a gente tem, da missão desse podcast aqui, que é levar esse tipo de informação e às vezes falar o óbvio, né, é muito importante, por mais que ele seja muito óbvio. Mas o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados, né, cara? Então, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço muito o convite, foi um prazer e muito divertido estar aqui com vocês. E é importante levar, né, seja pelo podcast, por sei lá qual canal, a informação para o produtor, né? Crédito está aí, existem várias linhas, tem lei nova do agro, tem muita coisa acontecendo, então se informem, procurem, confiem mais também nos familiares dentro de casa, em quem está jogando o jogo com você, organiza tudo certinho e pau na máquina, tem tudo para dar certo. Bom, eu também quero agradecer aqui, foi muito legal, assim, porque eu nunca, parece assim que a Jaque faz parte da nossa rodinha de conversa há no mínimo, uns 10 anos, né? Porque ela é uma casa cheia, assim, ela é uma pessoa, que parece mesmo que faz tempo que a gente conhece ela. Mas foi muito legal, assim, que eu tava zapeando lá no LinkedIn e eu vi aquela pessoa no meio da soja, só a cabecinha de fora, que a Jaque deve ser bem alta, né? Muito alta, né, gente? Que ela tenha meio 1,90 m, né? E aí tava ela só a cabecinha para fora da soja, quase assim, e ela escreveu o seguinte, que todo profissional que atende produtor rural, eu acho que até tu comentou de quem fornece crédito, né? Eu acho que tu foi bem específico com a tua área, né? Eu não me lembro direito, sim, mas eu achei interessante que ela falou que deveria sujar o pé no barro, né? Tipo, conhecer lá para entender como que a coisa funciona. Na hora, eu copiei
o link do perfil daquela postagem dela. Não sei porque, não me lembro quem foi que curtiu, que apareceu para mim, porque eu não conhecia, não seguia ela. Mas alguém da minha rede ali tinha curtido. Eu copiei e mandei no grupo aqui, que tá eu, o Japa e o Jonas. E falei, vou convidar ela para gravar março com a gente. Eu nem sabia quem ela era. Falei com ela lá no comunicador do LinkedIn, aí já trocamos WhatsApp e tal, e ela na hora, não, só tenho que entender como é que é, mas vamos lá, eu gravo com vocês e tal. Então eu queria agradecer, Jaque, de coração, assim, tu entendeu perfeitamente o objetivo aqui, como todos, graças a Deus, assim, todos os convidados nossos até hoje entenderam perfeitamente a nossa missão aqui, o objetivo que esse podcast tem, e tu colocou todo o teu conhecimento aqui a favor do que a gente quer, que é manter o produtor aonde ele está, né? E manter o Brasil nesse mapa tão bonito aí, né? Que é de alimentar o mundo inteiro. Hoje, realmente, nós somos o celeiro do mundo, né? Tanto se prometeu que o Brasil era o celeiro do mundo, hoje é uma realidade. E profissionais como tu, assim, é que fazem, né, isso acontecer. Então, parabéns, muito obrigado de coração por ter aceitado. E o que precisar de mim e da Escadiagro aqui, e o Jonas, eu acho que concorda comigo, tu tá, sabe, é só chegar e entrar, não precisa nem bater na porta mais. Muito obrigado. Bom, o Jonas riu ali, não sei, é porque a gente não se conhecia e agora nós somos amiguinhos, é isso. Não, já que aqui foi assim, foi um agradecimento tão bem agradecido que nem sobrou nada que eu falar. Endossa, né? A não ser dizer que é isso mesmo, não? Assim, eu acho que até foi eu o cara que vi essa foto da Jaque primeiro lá no LinkedIn e chamou atenção, e depois tu veio ali no WhatsApp e acabou que transmissão de pensamento, né? Assim, só que tu já veio já com o teu jeito, né, cara? Vamos conversar com ela, né? Então, e acho que a conversa foi muito boa, né? E trouxe bastante informação para o produtor que está procurando crédito, que quer entender como é que funciona o crédito e como é que funciona isso do lado de quem está fornecendo o crédito. Só tenho a agradecer por tu estar disponível, por ter feito 2 podcasts com a gente, né? Porque a gente fez uma prévia que foi um podcast, né? Então, com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar de novo e falar um pouco mais. Quem sabe quando tu tiver aí numa outra posição já, tu vai ter mais coisa para nos trazer. E muito obrigado por fazer parte aí desse grupo que está buscando manter os produtores na atividade e mostrando o que é importante o produtor fazer para continuar tendo diversidade, para não ter concentração, para que cada cidade consiga ter os seus produtores locais lá distribuindo renda e dando emprego e criando novas oportunidades, né? Não ficar essa concentração aí em 2, 3, 4 grupos que resolvem tudo e, no final das contas, né, as cidades não aproveitam nada, as pessoas aproveitam pouco, né, e o dinheiro fica, né, concentrado. Não é isso que a gente espera que a agricultura continue sendo o que foi até hoje, uma baita oportunidade para quem quer trabalhar e prosperar. Então, muito obrigado por nos ajudar nisso. Eu que agradeço mesmo o convite, foi totalmente inusitado a abordagem do Gabriel. Dentre, né, a minha trajetória agro, não estava planejado participar de um podcast no curto prazo, mas aconteceu e foi maravilhoso. Falar de agro, para mim, realmente vem desse legado de família, vem do coração. Então, falei para o Gabriel, não sei o que é, né, mas vamos lá, porque para falar de agro, eu tenho todo o tempo do mundo, eu me dedico a isso. E estar aqui para apresentar grana que tem, grana vindo de fora, né? Tem muita coisa em dólar acontecendo, muito investidor de fora querendo entrar aqui. Então, nesse momento, então, onde tudo que é fake está desmoronando, né? Nada melhor do que a agricultura, né?
para poder se transformar num lugar para esse dinheiro ir, né? Então, nós mantermos bem estruturados, cuidando do meio ambiente, né? Cuidando dos nossos, tem tudo para dar certo. Então, contem comigo, seja para falar de crédito dentro de empresa, fora de empresa, seja para falar de podcast, seja para falar do protagonismo feminino, sucessão familiar, vamos trocando as figurinhas aí, eu estou à disposição. Agora todo mundo pode me seguir lá no LinkedIn, gente, vai ver a foto. Você já ia falar, deixa aí seus contatos aí pra galera, quem quiser te seguir aí também, ô Jaque. Eu movimento mais o LinkedIn mesmo, que é o jaqueline.flâmia. Vocês vão encontrar lá uma lagarta no meio da soja. E podem me acessar, eu sou totalmente aberta para conversar e trocar figurinha de agro. Ô japonês, assim, ó, ela pode passar por banco, ela pode voltar lá fazendo e tal, mas se ela não tiver aquela ciência milenar, só assim, tu fala perto do microfone e com calma para ela, dá a barbada. Vou dar porque barbada. Essa aí não adianta passar pela Exalc. Ela pode voltar para lá, fazer MBA, mestrado, doutorado, que ela não vai. Isso aí não vai manjar. Fala para ela. Conhecimento, né, cara? É conhecimento. É conhecimento milenar. Puro, milenar. Que é o seguinte, Jaqueline. Se chover, não molhar a horta, não, tá bom? Fica bem.